Como você tem enxergado a sua vida? Como você tem enxergado tudo que tem acontecido com você? Às vezes nós enxergamos as coisas de um ponto errado. É possível que você esteja enxergando da forma errada. Eu quero trazer uma palavra aqui para que você venha a mudar a visão das coisas, como você enxerga as suas dificuldades, lutas, provas e cenários da sua vida. Treine os seus olhos para enxergar o que realmente importa, tá? O que realmente você precisa enxergar em Jesus, em Deus. Efésios 3:20 nos diz o seguinte: não olhem as circunstâncias, olhem para Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas tudo tem o seu tempo, e a limitação da espera do tempo nos frustra e nos fazem desacreditar do que Deus tem para a gente. Nos fazem perder a fé em Jesus. Perder a fé em crer, em esperar. Então, como você tem enxergado tudo que tem acontecido na sua vida? Tem mais um versículo aqui que está lá em Provérbios 24:16, que diz o seguinte, irmãos: ainda que um justo caia 7 vezes se levantará, porque as circunstâncias que provocam a queda não são mais fortes que aquele que o erguerá. O próprio Senhor vai nos levantar. O Senhor sabe das nossas limitações. Sabe por que nós devemos enxergar a nossa vida e as provas de uma maneira diferente? Porque Deus não dá um fardo maior do que o que nós podemos suportar, sabe? Ele nos dá um fardo suportável para cada um. Também, lá em Mateus 6:6, diz o seguinte: quem não pode resolver o seu problema não precisa saber dele. Conte apenas para Deus, que é o único que pode e quer te ajudar. Muitas das vezes, meus irmãos, nós contamos a nossa vida para todo mundo. Isso é algo que é terrível. Eu não falo nós porque eu aprendi com a minha caminhada com Cristo a não confiar em pessoas desleais, sabe? Não abrir a minha vida com pessoas que depois elas vão estar falando de você, elas vão estar falando mal de você ou te julgando. E pessoas que não podem te aconselhar, mas eu vejo muitas pessoas falando da sua vida para diversas pessoas. O que essas pessoas vão acrescentar quando a gente fala as coisas da nossa vida pessoal para alguma pessoa que não acrescenta nada? Se for uma pessoa mundana, ela vai te aconselhar com conselhos mundanos. Então a visão, às vezes, que você tem de tudo isso pode te frustrar. Entra naquela parada de você enxergar as coisas. Tenta enxergar quem é verdadeiro na sua vida. Existem, irmãos, na nossa vida pessoas leais e desleais. Eu vou trazer um vídeo aqui sobre lealdade e deslealdade. Isso é muito sério. Nós temos que ser leais. Nós podemos ser fiéis e não ser leais, tá? Mas a gente não tem como ser leal e não ser fiel. Somos fiéis porque somos no fundo leais ao Senhor. E você vai entender o que é lealdade, tá? Então não conte a sua vida para qualquer pessoa. Não caia nessa armadilha. 2 Timóteo 1:7. Sabe o que diz em 2 Timóteo 1:7? Quando você descobre o propósito que Deus plantou em seu coração, o medo perde a força, porque o espírito que habita em você não é de covardia, mas de poder em Deus, amor e equilíbrio para avançar na direção do que Ele chamou para você viver. Quando você entende e enxerga que você tem um propósito, você vai deslanchar, irmão. Você não é covarde. A força do Senhor vai entrar no seu coração e vai despertar o que tem aí dentro. Muitas pessoas se diminuem, se acham que não são nada, porque elas não se acharam em Deus, elas não entenderam quem elas são em Deus. Por mais que nós cristãos passamos lutas e frustrações, nós também temos que entender que Jesus tem um propósito, Ele tem um chamado, Ele tem pra gente algo poderoso, né? E esse versículo é muito... Olha, 2 Timóteo, eu vou ler de novo esse versículo, irmão. 2 Timóteo 1:7, presta atenção. Quando você descobre o propósito que Deus plantou em seu coração, o medo perde a força,
Porque o Espírito que habita em você, o Espírito Santo que habita em nós, não é de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio para avançar na direção do que Ele chamou para você viver. O que Deus te chamou para viver nele está dentro de você, precisa ser despertado. Sabe aquele lance, irmãos, da cultura pop, quando o Neo do Matrix descobre que ele é o Neo mesmo? É bem essa parada. O cara descobre que realmente ele é o cara. Ele consegue enxergar a parada além, fazer coisas além dos outros. Ninguém segurou mais ele, o poder estava com ele, porque é questão de fé. Então ele via já os códigos, né, de computador, ele conseguiu desviar das balas porque ele achou a identidade. O segredo para você deslanchar sua vida em Jesus é achar sua identidade em Cristo. Quem você é em Jesus? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Quem você é em Cristo? Acha sua identidade. E uma coisa que eu te falo aqui, tá? Intimidade gera identidade e gera o seu propósito. E você descobre quem você é. Intimidade gera identidade. E aí você descobre o seu propósito. Essas coisas andam juntas, amém? E eu gostaria muito de que você entendesse qual é o propósito de Deus para sua vida. Sabe por quê? Tem muitas almas cativas, pessoas que precisam de você, pessoas que estão esperando uma oração da sua boca, pessoas que estão esperando o seu tom de voz ir lá pregar para elas. Existem coisas, irmãos, que o Espírito do Senhor reservou para nós fazermos. Não é para o Billy Graham fazer, não é para o Silas Malafaia fazer, não é para o pastor Cláudio Duarte fazer, não é para o Júnior Trovão fazer, não é para a pastora Sandra fazer, é para você, é para mim fazer. Às vezes tem pessoas que só vão se converter através do tom da sua voz, da frequência da sua voz, das suas palavras, das suas atitudes. E Deus precisa que você se desperte para enxergar tudo de acordo com o que Ele quer que você enxergue. Existe, irmãos, uma vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Veja bem, existe uma vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para nós. E muitas das vezes, essa vontade boa, perfeita e agradável não é a nossa, é a dele. Nós temos que entregar os nossos sonhos e o nosso futuro para o Senhor. Não é sobre a gente, não é sobre você. Não pense que é sobre você. O evangelho da prosperidade, ele é falho porque ele coloca o homem no centro. É sobre a bênção, é sobre você receber, não. É sobre a vontade de Jesus, é sobre o que ele quer que você faça, é sobre a palavra do Senhor, é sobre as vidas, é sobre a conversão das pessoas. Amém? Se você entendeu essa mensagem, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal e compartilhar para pessoas que precisam entender sua identidade. Medita nesses versículos que eu citei aqui, irmãos. Deus tem um grande propósito na sua vida. Por isso que você está me assistindo agora. E Deus quer que você desperte isso lendo a palavra. Você consegue despertar esse propósito, irmão, lendo a palavra do Senhor. Meditando na Bíblia, entendendo o que a Bíblia quer dizer para você. Porque a Bíblia fala no individual com cada um. E é isso que Deus quer fazer contigo, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Amém.